Então, irmãos, a paz do Senhor. Estou assistindo aqui agora sobre as sanções que estão sendo aplicadas sobre o endiabrado Alexandre de Moraes, e me bate uma alegria muito forte no meu coração, porque ele está sendo apontado como o primeiro-ministro de um STF mundial a estar violando direitos humanos. E eu comecei a pensar, e o Espírito Santo começou a falar no meu coração: meu filho, quantos que na terra, neste exato momento, também têm feito algo parecido? E eu fico... minha carne está falando, minha carne está gritando. Mas o Espírito de Deus tem soprado e falado que muitas das vezes nós também violamos os direitos do céu, irmãos. E a Bíblia vai dizer... Então, Isaías capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que a corte divina, a corte celestial, ela está atenta à nossa movimentação na Terra em todo o tempo. Nós vivemos numa geração onde todos estão falando sobre os direitos humanos, mas e os direitos divinos, irmão? E os direitos do céu? Então, enquanto os juízes estão sendo sancionados por violarem leis da terra, quantos de nós não estamos violando os decretos eternos do céu? Já parou para pensar? Então, Isaías capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que a corte divina, a corte celestial, ela está atenta à nossa movimentação na Terra em todo o tempo. Nós vivemos numa geração onde todos estão falando sobre os direitos humanos, mas e os direitos divinos, irmão? E os direitos do céu? Então, enquanto os juízes estão sendo sancionados por violarem leis da terra, quantos de nós não estamos violando os decretos eternos do céu? Já parou para pensar? Então, Isaías capítulo 1, no versículo 4, vai dizer assim: ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da semente de maligno, dos filhos corruptores. Deixaram ao Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então, o que eu entendo com isso? Eu entendo que a corte divina, a corte celestial, ela está atenta à nossa movimentação na Terra em todo o tempo. Nós vivemos numa geração onde todos estão falando sobre os direitos humanos, mas e os direitos divinos, irmão? E os direitos do céu? Então, enquanto os juízes estão sendo sancionados por violarem leis da terra, quantos de nós não estamos violando os decretos eternos do céu? Já parou para pensar? Quando nós pecamos, nós rompemos uma constituição santa. Quando nós pecamos, nós violamos os decretos celestiais do Pai a nosso respeito, para o nosso bem, para o nosso enlevo, para o nosso crescimento. Quando nós pecamos e então voltamos a pecar deliberadamente, nós passamos a transgredir violentamente, conscientemente, os decretos constitucionais do Senhor para a nossa vida. Então, é extremamente necessário que no dia de hoje nós nos voltemos para aquilo que a Bíblia está dizendo, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e aqueles que ali habitam. Então nós temos um Deus, nós temos um Pai, nós temos um Senhor, e a Bíblia vai dizer na primeira carta a Coríntios 6:20, porque fostes comprados por bom preço, portanto, precisamos atentar. E tem mais, quando nós pecamos, nós traímos, portanto, o céu.
Alexandre de Moraes tem traído a pátria constantemente quando percebe que pessoas com comorbidade falecem, morrem num presídio, mesmo após seus defensores legais, seus advogados, seus patronos terem impetrado habeas corpus, terem se movimentado, informando, olha, a pessoa tal tem os problemas tais, essa pessoa não estava nessa baderna que foi feita, de fato houve uma baderna, libere esse homem, permita que os médicos, que a medicação chegue, mas não, ele não quis. E ele não quis com relação a isso, como não quis com relação a muitos outros. E no direito penal e criminal é necessário, para imputar um fato a alguém, que seja decretado o que foi exatamente que essa pessoa fez. Pregador, não entendi muito bem essa parte. Eu vou te explicar. Anderson e Alex fazem uma grande baderna e no final assaltam, matam, roubam, estupram e realizam na saída assaltos. Como é que essas pessoas podem ser individualizadas? Como é que essas pessoas podem ou como é que a Justiça, o Ministério Público deve representar perante a autoridade dizendo o que o Ministério Público entende que eles devem ser julgados? Bom, todos eles fizeram tudo ao mesmo tempo? Todos eles fizeram, tem certeza? É preciso que o Ministério Público venha individualizar cada uma das condutas, tanto do Alex quanto do Anderson, em todos os quesitos, em todas as situações. Outro exemplo, Alexandre e Anderson novamente, quer dizer, agora uma nova dupla, cometem erros, participam de pegas no Vila Valqueire, realizam, portanto, dentro do veículo o uso de substâncias inapropriadas, assediam menores de idade. E aí, como é que vai ser feito o oferecimento da denúncia? Tem que ser decretado, tem que ser explicado muito bem, nos mínimos detalhes, o que cada um fez. E naquela baderna que houve em Brasília, isso não ficou discriminado, câmeras sumiram. Me parece que eu vou estar explicando com um pouco mais de detalhes agora, né? Tem gente que vai entender um pouco melhor o porquê da reclamação da direita. Não houve, portanto, a individualização exata para poder, então, se determinar qual a materialidade de cada um nos seus crimes, nos seus erros naquela questão. Então, prendê-los é errado. Então, qual que é a questão agora? Qual que é a questão agora? Irmãos, pecar não é apenas errar. Pecar é trair o coração santo de Deus. Transgredir é, além de pecar, zombar do coração santo de Deus. Transgredir é zombar do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, muitas das vezes, nós estamos também violando os direitos do céu. Violamos quando esfriamos o coração, violamos as leis, os direitos do céu quando negligenciamos a palavra, quando nós cometemos pecados deliberados. Nós estamos violando também o governo do céu sobre a nossa vida. E nós não podemos nos deixar continuar a sermos também negligentes em relação aos direitos celestiais. Então, quero deixar o convite para você que está afastado, desviado, que está irritado com as questões do Alexandre de Moraes, está sorrindo com o libertador que Deus está trazendo sobre a nossa pátria. A realidade é essa. Com olhos espirituais, eu espero que você já tenha entendido isso. A Bíblia fala sobre Ciro, e nós estamos, nesse exato momento, vivendo um momento onde, tecnicamente, até o momento, que me parece, porque eu não estou na mente de Deus, há homens lá fora que estão se levantando para defender a nossa pátria brasileira, porque o topo da nossa pátria brasileira, ela é podre. Então nós não temos a quem recorrer mais em cima. Se o Exército está de 4 apoios, a Aeronáutica e a Marinha também, nós não temos mais nada na Constituição que possa nos defender e nos ajudar. Não há quem possa. Então hoje é dia de rasgar os decretos da carne e assinar novamente
com lágrimas nos olhos, a sua reconciliação com o céu. Hoje é dia de você se arrepender. Arrependa-se. Reconheça a sua culpa. Corra para o seu advogado agora, neste momento. Corra para ele. Procure saber o que é que está contaminando seus pensamentos, seus sentimentos. Deixe o sangue de Jesus Cristo te inocentar. Retorna para Cristo. Para de perder tempo. Alinha a sua vida. Independente do que você está passando, independente do que você está atravessando, nenhum bom soldado se embaraça com os negócios dessa vida. Você tem dono. Você não pode violar os direitos celestiais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Um abraço.